Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, glória a Deus. Muito bom estar aqui com você. Que a graça, a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém? Amém. Muito bom ver a igreja hoje, né, repleta de pessoas. E para um tema tão assim denso, né, tão difícil. E eu tenho tido até uma resistência, né? Falando, meu Deus, estou trazendo um tema bem atípico para a igreja. Mas toda vez que eu tenho falado, pessoas têm vindo até mim e têm conversado, têm falado, Misael, você falou o que aconteceu na minha vida. Você falou que muitas vezes eu vivi e não tinha uma resposta, não tinha algo que eu pudesse dar nome para isso. Mas hoje nós vamos falar. E eu quero que você tome muito cuidado, porque é um assunto muito sério. Às vezes nós usamos algumas palavras, algumas denominações para rotular pessoas, né? E a nossa intenção não é essa. Se você entender que você tem algumas características dessa daqui, né? Eu postei isso nas redes sociais, aí teve uma moça que falou assim, eu acho que eu sou uma mãe tóxica. Eu falei, que bom que você reconheceu isso. Né? Se você reconhecer que você é uma pessoa que está vivendo um momento de tóxico, um momento tóxico da sua vida, que você possa hoje reconhecer, buscar ajuda. Sobretudo porque quando nós percebemos e conseguimos dar nome a algumas coisas que acontecem na nossa vida, é aí que nós podemos mudar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e, né, muito mais feliz agora de estar com a minha esposa, minha filha, né, minha irmã, a Amanda, digna de ser amada. Olha a Amanda digna de ser amada aí, olha só. É isso, gente, aplaude, olha que bênção. E agora a Eloá, olha só, Eloá. Então, para aqueles que não... Sim. Ah, isso. A pastora Carol está lembrando aqui que para os visitantes também tem a salinha para as crianças aqui, né, nessa porta. Ok? O pessoal vai ajudar também, os obreiros, né? Vai pedir ajuda, eles vão auxiliar você. Então, como eu sempre me apresento, eu sempre falo, meu nome é Misael Silva, eu sou cristão, psicólogo, marido da Amanda, digna de ser amada. Você acabou de ver, né? A Eloá. Oh, Jesus, que bênção, gente. Eloá tá linda, né? Vocês viram? Se você não viu, depois você vê a Eloá. Aí você ora por ela, viu, irmão? Você abençoa ela, em nome de Jesus. E fico muito feliz também de ter aqui minha irmã, a Diana, está aqui. Dá um oi, Di. E ter pessoas também... Eu vi várias pessoas na rede social se manifestando, falando que viria. E eu estou muito feliz aqui também de ter, ter amigos de longa data, Fabiana e Simone. Dá um oi aí, Fabiana e Simone. Lá atrás, que bênção. Irmãos, perdão, se eu for citando aqui, eu acho que eu conheço muita gente aqui agora. E eu quero que você... Sem delongas, sem demora, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. E vamos ler os 4 primeiros versículos. E que você possa estar aberto a essa palavra, amém, irmãos? Essa palavra vai ser uma palavra de aprendizado para a nossa vida. Eu espero que você cresça com essa palavra em nome de Jesus. O lar cristão, filhos e pais. Efésios, capítulo 6. Diz assim, e aí você vai abrindo aí, eu vou ganhando tempo para a nossa leitura. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Normalmente, as pessoas só lembram do versículo 2 e 3. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você vá bem e se prolongue os seus dias na terra. Mas as pessoas não lembram que os pais também precisam fazer a sua parte. Não provocar a vossos filhos a ira. E nós, hoje, né, dentro da igreja, estamos chegando aí a uma data muito comemorativa, que é o Dia das Mães. É muito difícil falar sobre mães. E falar sobre mães, infelizmente, que não são mães, que às vezes agem, inclusive, como uma rival, como uma pessoa que oprime. Aí você fala assim, meu Deus, isso não existe. Mas quando nós começamos a falar
infelizmente, às vezes você pode perceber que você cresceu com a mãe. E aí eu quero só que você pontue isso. Isso não é a essência de ninguém. Ninguém nasce assim. As pessoas aprenderam, infelizmente. Elas foram intoxicadas também por outras. E se alguém não resolver dar um basta nesse tipo de relação, isso irá se propagar para gerações e outras gerações. Então, por isso, a imagem de uma árvore. Porque a árvore, ela mostra isso. Onde ela está plantada, ela vai ter também o abastecimento dos nutrientes, ou também irá ficar intoxicada. Infelizmente, se o solo está intoxicado, irmãos, o fruto também estará. Você vai ter frutos intoxicados. E a gente não pensa nisso, né? Como que a nossa criação, como que as nossas relações vão afetar os nossos filhos. Então, como aquelas pessoas que já estão acostumadas a me ouvir, eu sempre falo, para mim, em 2 momentos da sua vida, você tem obrigação de ir no psicólogo. É obrigação. Qual é o primeiro momento? Antes de você casar. Por quê? Porque você já está cheio de pereba. Aí você vai ter que ligar com a pereba do outro. Senão vai ser 2 perebentos juntos. Né? E não dá, irmão. Uma pereba só já é muito para você dar conta. Vai dar conta de 2, vai ficar pior ainda. Então, antes de casar, você tinha que fazer terapia. Para você poder lidar com as suas questões, com as suas feridas, com as suas mágoas, com as suas rejeições, com qualquer tipo de conflito que você já viveu. E depois, um outro momento imprescindível para você fazer terapia é antes de ter filho. Porque, irmão, já lidar com as próprias perebas do outro é difícil. Imagina você passar pereba para o outro, né? Que é para os menininhos, não pode, irmão. Não, que coisa linda, você não pode passar as perebas para um menino bonito desse, não. Você tem que tratar você. E uma das coisas que eu crio muita resistência de tratar crianças e pré-adolescentes, é porque eu vejo que a maioria dos problemas são com os pais. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. É diferente, né? Ou seja, olha, eu constato que o maior problema é com os pais. Para mim, todo adolescente, se ele for fazer terapia, ele tinha que também os pais fazer paralelamente psicoterapia. Por quê? Muitas vezes o conflito que o menino está apresentando, que esse adolescente está apresentando, é simplesmente um sintoma de como a família está. E aí nós vamos ver isso. Pais tóxicos geram filhos frágeis e suicidas. Então, vamos lá, irmãos, vamos iniciar. Seria maravilhoso, né, que todos os pais tivessem as características e comportamentos que são idealizados, né, nos pais da nossa sociedade. Ou seja, que eles fossem amorosos, acolhedores, pacientes e carinhosos. Isso é a família da margarina, né? Isso é a família da propaganda de margarina. Olha que beleza. Todo mundo feliz, um olhando para o outro. E nós estamos vivendo um grande problema. Às vezes nós estamos apresentando nas redes sociais famílias margarina. Mas por dentro não tem nada de bom, não. Se você for mais a fundo, você vai ver que as famílias estão feridas, machucadas, pessoas estão, infelizmente, infantilizadas, não crescem, pessoas estão uma adoecendo a outra, mas na rede social todo mundo é lindo, todo mundo é bonito, todo mundo sorri, mas ninguém vê o outro chorando. Estava ali conversando com o rapaz do Uber, ele falou que hoje tem uma palavra para isso, tem um conceito para isso. Ele falou que é a inveja subliminar. Hoje nós estamos tendo inveja nas redes sociais porque nós começamos a ver pessoas, aí vemos uma família, né, margarina, e você fala assim, gente, que família perfeita, meu Deus, a minha família está toda estragada, e aí nós não sabemos que as famílias de todo mundo têm problema. A minha família tem problema, a família de todo mundo tem problema. Agora, qual que é a questão? Se você não reconhecer que a sua família tem problema, se você se esforçar mais para aparentar para os outros uma boa família, do que trabalhar para ter de fato uma boa família, você está perdendo seu tempo. Você está investindo a sua força no lugar e no tempo errado. E aí nós vamos ver que pais e mães também são seres humanos. Ou seja, como seres humanos carregam suas feridas emocionais que se refletem em seus comportamentos com os filhos. E aí nós vamos ver se as raízes
das nossas feridas não forem tratadas, nós, infelizmente, até sem perceber, não é verdade? Uma palavra que os psicólogos gostam muito de usar, inconscientemente você marcará a vida dos seus filhos e da sua próxima geração. Então, uma coisa que eu falei, isso eu estava lá em São João del Rei, num trabalho chamado Encorajar, um trabalho para líderes e pastores. E lá o tema era a saúde emocional dos líderes e pastores. E eu falei uma coisa lá que eu vou repetir aqui. Se você não conseguir tratar, ouvir e ver as suas feridas, você não conseguirá tratar, ver e ouvir as feridas dos seus filhos. Isso é muito sério. Você entendeu isso? Se você não for capaz de se ouvir, de ver em si e também conseguir perceber as suas feridas, você não perceberá as feridas dos seus filhos. E aí uma irmã de mais de 60 anos chegou para mim no final desse evento, e ela chorando copiosamente, ela falou: é verdade o que você disse, doutor Misael. É verdade. Eu nunca falei para ninguém dos abusos que eu sofri na minha infância. E eu não consegui ver meu filho estuprando todas as minhas 3 filhas. Quando eu percebi, já era tarde demais. Quando eu percebi, minhas filhas já estavam totalmente... Elas não queriam ir mais na igreja. Eu tive vontade de matar o meu filho. Eu queria matar ele, pelo que ele fez com as irmãs dele. Mas eu nunca dei conta de ver as coisas em mim, então eu não consegui ver neles. E ela chorava. E ela falava assim: eu me sinto uma hipócrita. Eu sinto que eu sou uma mentira. Eu sinto que eu não sou verdadeira. Porque olha o que aconteceu dentro da minha família e eu não sei o que fazer. Eu penso em me matar, eu penso em acabar com a minha vida. E infelizmente, quantas pessoas nunca falaram sobre as suas dores, nunca falaram sobre as suas feridas, e então não vai conseguir ver. Não consegue, não sabe como fazer. Porque nós só ouvimos do outro o que você ouve de si mesmo. Você só consegue tratar do outro o que você tratou em si mesmo. Você só consegue ajudar o outro naquilo que você foi ajudado. Se você tentar fazer o que você não trabalhou em você, você vai se quebrar. Você será quebrado, isso será pesado para você. Você sentirá dores como você nunca sentiu. Então há um desafio. Se os pais quiserem deixar de ser tóxicos, porque eles são seres humanos, eles terão que tratar as suas feridas emocionais. Eu posso falar aqui e citar para você N situações, e nós vamos citar aqui no decorrer da nossa conversa, de pessoas que sofreram muito, de pessoas que tiveram relações assim, adoecedoras, coisa surreal, mas que aí você fala assim, não é tão surreal. Porque quando você começa a falar, um tanto de gente começa a falar, eu também, eu também. Lá em casa aconteceu alguma coisa parecida. Mas ninguém fala sobre isso. Inclusive, porque tem uma coisa muito interessante eu digo assim mesmo, sabe, em termos de conhecimento, não em termos do que acontece ali, mas é da repetição. Você vai ver que famílias onde esse tipo de toxicidade acontece, as pessoas tentam explicar para os outros, mas os outros nunca entendem. As pessoas acham que é bobeira, que é frescura. As pessoas acham que é assim, não, que isso, fulano? Olha, o seu pai é tão bacana, sua mãe é tão agradável, é tão amorosa. E aí o tanto de filho eu já vi virando e falando assim, com você. Para todo mundo fora de casa, ele é agradável. Ela sorri, ela abraça. Ele abraça, dá tapinha nas costas. Para você, ele é assim. Para mim, não. E isso que vai criando uma das primeiras fragilidades. Isso que vai criando as primeiras incoerências. Isso que vai criando angústias profundas. Porque o meu pai é bom para todo mundo, fora de casa, mas não para mim? Por que minha mãe abraça todo mundo, mas ela nunca me abraçou? Por que minha mãe diz querida, amada, mas ela nunca nem olhou para mim? Ela não me abraça nem no dia do meu aniversário. Esse é o estilo de pais tóxicos. Esse é o estilo de famílias tóxicas. É uma coisa que começa a angustiar porque você vê um certo tipo de paradoxo. Eles são muito bons da porta para fora. Da porta para dentro é o inferno.
Literalmente, não estou exagerando em palavras, é o inferno na terra. É por isso que a sequência disso será a tentativa de suicídio. Porque as pessoas entram numa angústia profunda, numa autodestruição profunda. Heranças malditas, caso não encontrem palavras, nunca serão superadas. Provérbios 18, 21 vai falar isso. A vida e a morte está no poder da língua. E aquele que a usar comerá do seu fruto. E muitas pessoas, quando vivem numa família tóxica, qual que é o problema? Ela não conhece esse termo, ela não sabe desse tipo de relação. Então, quando uma criança, um adolescente fala assim, poxa, meu pai não me ama, então qual que é o problema? O problema é comigo. Eu devo ser uma pessoa muito má, eu devo ser uma pessoa ruim, eu devo ser uma pessoa burra, eu devo ser uma pessoa feia, eu devo ter algum problema. Por quê? É o que ele começa a pensar, é o que ele começa a falar, que se torna um pensamento e se torna em ações. Então, já que meu pai não me ama, eu vou me destruir mesmo. Aí começa a ir mal na escola, começa a ter problema com drogas, começa a andar com amizades autodestrutivas. E aí você começa a ver uma destruição acontecendo. Então, se nós não começarmos a fazer o que está escrito também em Provérbios 28, 13, você sabe o que está escrito em Provérbios 28, 13? Marque, ou senão depois você lê lá. Aqueles que ocultam as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Esses pais precisariam se arrepender. Esses filhos precisam reconhecer que esses pais são doentes. E quando eu falo doente, muitas vezes as pessoas falam assim, coitadinho, fulano é doente. Eu falei, não, eu não tenho uma dó de uma pessoa que é doente. A doença é uma constatação para que a pessoa se trate. Você está doente, então você tem que se tratar. A doença não é uma justificativa. Gente, coitadinho dele, né? Ele matou, cortou a cabeça do outro porque é doente. Não, Olha, você é doente, então você tem que se tratar. Você tem que procurar ajuda. Você tem que se submeter. Mas muitas vezes isso não acontece. E aí as pessoas não conseguem fazer isso, cortar essas heranças malditas. E aí o resultado, sem luz, não há mudança. O que é a luz? A luz da compreensão. O que está acontecendo? O que eu estou vivendo? O que está acontecendo com a minha família? O que está acontecendo com meus pais? O que eu estou sentindo? Eu não sei. Eu não consigo compreender. E nessa falta de compreensão, começam os conflitos. Ou seja, a depender do grau dessas feridas não curadas, os pais poderão desenvolver níveis de comportamentos, grave isso, comportamentos tóxicos, que vão afetar profundamente os seus filhos. E é também um processo em cadeia, né? Você começa a viver com uma pessoa tóxica, você começa a se intoxicar, e você começa a intoxicar as pessoas subsequentes, os filhos. Então, do que nós estamos falando? Que comportamento é esse? Se prepara, coloca a máscara aí e anota para ver o que você tem vivido ou não, e se você conhece pessoas assim. Olha só, primeiro, comportamento tóxico. Isso é muito importante. Nós estamos falando de comportamento tóxico. Comportamento tóxico, criticar o tempo inteiro. Tem pais e mães que criticam o tempo todo. Ele não consegue elogiar, ele não sabe elogiar. Que isso? Nossa, Deus, você não faz nada certo. Olha só o que você fez. Olha só como que você fez. Eu lavei a louça. Mas também desse jeito. Olha só o tanto que você deixou coisa suja. Olha essa sujeira. Ele não consegue elogiar o que de bom acontece. É só crítica. O menino tentou. A menina se esforçou. Ela tentou ajudar a casa. Se você vai limpar porcamente isso aqui, não precisa fazer também não. Já que você não vai fazer direito, não faz. E aí, alguns desses pais começam, de fato, a criticar coisas muito específicas nos filhos. Aí você fala assim, isso não existe, gente. Eu falei, se você está falando isso, graças a Deus, e possivelmente, você não teve pais tóxicos. Mas quem tem, já começou a falar assim, é verdade. Meu Deus, era assim mesmo. Minha mãe só criticava. Meu pai só criticava. Eles não conseguem fazer outras coisas. Olha só, os pais narcisistas, por que eles são narcisistas? Isso é muito importante. O pai tóxico é um pai narcisista porque ele não consegue se doar para o outro. Você fala assim, gente, mas como assim? Fulano é pai, fulano é mãe, como que ele não se doa para o outro? Ele não se doa. Ele vê os filhos como uma extensão daquilo que é útil para ele.
Se o filho não for útil, se o filho não fizer o que ele quer, do jeito que ele quer, ele vai quebrar esse filho. Ele não se importa em fazer um mal para esse filho, inclusive físico. Para você ver, você sentir a noção dessa questão, eu tive uma cliente que relatou que a mãe da moça dormiu com o marido dela para mostrar que o rapaz não prestava. Eu falei que você não tem gosto, você não sabe escolher homem direito. Tá vendo? Olha só, ele dormiu comigo. Olha que jeito bom, né, de mostrar que o rapaz não presta. Aí você fala, não, isso não acontece. Acontece. Infelizmente. E isso é tão loucura que deixa qualquer pessoa louca. Porque a pessoa tenta entender por que minha mãe fez isso. Por que agiu desse jeito? Por que ela não falou comigo? Meu Deus, eu não sou nada. A pessoa começa a se sentir a pior pessoa do mundo. E é isso que esses pais narcisistas fazem. Eles não se importam se eles estão elevando a autoestima ou matando a autoestima dos filhos. Eles se importam com o seu próprio ego e com as suas próprias emoções. Então, se você conseguiu, não fez nada mais do que a sua obrigação. Você vê isso? Ô mãe, tirei 10. É isso mesmo, mas você não trabalha? Não faz nada? Fica aí o dia inteiro dentro de casa, tem que tirar 10 mesmo. E no dia que não tirar 10, vai tomar uma coça. É, né? Você já ouviu isso, né? Você vê, isso mata a autoestima do seu filho ou da sua filha. E você faz isso, sabe por quê? Porque com certeza fizeram isso com você. Porque alguém intoxicou você. E nós criamos uma coisa muito ruim. Nós achamos que as pessoas precisam receber crítica para mudar. Agora eu quero dar um exemplo para você. Sempre pense nisso. Um princípio bíblico. Você não pode fazer ao outro algo que você não quer que faça a si mesmo. É o princípio bíblico. Então imagina você, mulher. Uma outra mulher chegando e falando assim, nossa, fulano, você está gorda, né? Eu acho que é bom emagrecer. Eu acho que é bom ir para a academia, não é verdade? Nossa, sua pele está tão flácida e feia. Essas rugas saindo do seu olho. Você irá ficar motivada a mudar, irmã? Filha de Deus. Você vai sentir, né, uma raiva santa e uma vontade de dar um soco santo na cara da pessoa, né? Você vê, crítica não gera mudanças. Crítica gera o afastamento de pessoas, o isolamento e a permanência naquilo que as pessoas estão criticando. Então, nós precisamos refazer isso. Parece uma bobeira, mas a sua crítica pode matar os seus filhos para sempre. Uma crítica sua pode ficar tão intensamente enraizado no seu filho que nunca mais ele vai esquecer disso. Uma coisa, um coleguinha fala assim, nossa, fulano, você é burro, hein? Aí você fala, você que é burro, menino. Sai daqui. Agora, outra coisa é o seu pai virando para você e falando assim, seu menino burro, você não aprende nada. Qual que é a sua força para reagir com um pai desse? O menino não tem como reagir. Com outro menininho ele é igual. Com o pai, com a mãe, não tem. Você não tem como lutar. Então aquilo entra como uma espada lá no meio da alma. E fica lá preso. E você nunca mais esquece daquela frase. Você lembra do lugar, você lembra da hora, você lembra do dia, você lembra do tom da voz. Se você fechar seu olho, você lembra da frase toda. Quantas pessoas sendo massacradas por memórias como essa, de críticas o tempo todo. E sabe o que isso vai fazer? Vai fazer com que os filhos se sintam insuficientes. Poxa, eu faço tanto, eu me esforço tanto para agradar minha mãe e meu pai, mas parece que quanto mais eu tento, menos eles me percebem. E você vai ver que chocante. Isso é uma coisa doida de famílias tóxicas. Você é o filho e a filha que mais faz. É o filho mais correto. É a filha mais correta. Mas sabe quem eles elogiam? O pior filho. Oi, irmã, que Deus tenha misericórdia. Deus conforte seu coração. Eu sei que é difícil. É difícil, isso é muito difícil. Você fica lutando para entender.
quê? Que isso? Eu sou a melhor filha, eu sou o melhor filho, sou eu que pago o aluguel deles, sou eu que faço, sou eu que corro atrás, sou eu que cuido, se alguém precisar fazer, sou eu que estou lá. Mas nem obrigado, cachorro, fala não. Agora pro pior filho, é a princesinha do pai, né? Mora em casa com 35 anos, nem lava a calcinha, nem a cueca, mas nossa, é a minha filha preferida, tão bonita, é tão inteligente esse menino, ele só não teve a oportunidade. Pais tóxicos, isso é tóxico, isso mata. Esses filhos se sentirão insuficientes para o resto da vida. O que eles estão fazendo de errado? Agora ele não sabe se ele está certo. Agora se as pessoas elogiam ele, ele duvida. Por quê? Porque eu nunca ouvi isso do meu pai e da minha mãe. E se os meus pais nunca me elogiaram, você me elogiar não vai ser o suficiente. Você vê a destruição do eu, irmão. Você vê a fragilidade. Isso é pecado, irmão. É pecado fazer isso. É Efésios capítulo 6. Pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Isso é pecado. Você não pode fazer isso. Se arrependa. Atos 17:30. O Senhor perdoa o nosso tempo de ignorância. Mas agora que nós sabemos a verdade, Ele ordena que nós venhamos a mudar. Ele ordena. Ele não está pedindo para você mudar. Você percebeu que você está fazendo algo errado? Deus perdoou. Nossa, Deus, então eu acabei com a mente do meu filho, acabei com o coração dele. Irmão, Deus perdoa. Mas a partir de hoje, você consciente do que a crítica faz, se você continuar, você terá condenação. Eu não estou apelando, estou falando que a Bíblia está falando. E aí qual que é o segundo maior problema? Jogos de manipulação e chantagem emocional. E que sempre é seguido em relações tóxicas. É um paradoxo, sempre é um paradoxo. Olha só, a mãe falando com o filho. O filho da Norma agora é chefe. A filha da fulana agora virou modelo, está viajando para o exterior. Aí o filho chega me oferecendo um trabalho numa multinacional estrangeira. Eu sabia que eu ia ter uma velhice solitária. Ela não fica feliz. Ela faz uma chantagem emocional, é isso mesmo. É o que alguns filhos começam a entender. Poxa, minha mãe parece que nunca fica feliz. Eu faço o que ela falou, eu tento buscar o que ela falou, mas acaba que quando eu consigo, ela cria uma outra situação. Ela consegue ver o pior lado da história. E aí começa isso. Olha só, a criança é obrigada a dar informações sobre o seu progresso. Ou seja, por exemplo, tem que avançar na carreira profissional, mas ser o trabalhador auxiliar da mãe. Você vai ter sucesso lá fora, mas aqui dentro você sempre vai ser o filhinho. Você não pode crescer, não. Vai ter que ser a filhinha. Não pode crescer, não. Você conhece algum pai assim? Que o filho cresce, mas ele não pode crescer dentro de casa? Ele tem sim que ser o filhotinho, tem que ser o menininho, a criancinha. Ele vai sendo infantilizado. Isso é uma relação tóxica. Não deixa crescer. E aí, o sucesso das crianças pode ser usado para causar inveja no outro. Você sabe quem que é meu filho? O doutor cirurgião fulano de tal. Meu filho. Pois é, nossa, ralei muito, sabe, para ajudar ele. Nunca deu R$1. Mas eu ralei muito, nossa Deus, trabalhei muito. Esse menino, meu Deus, deu muito trabalho, mas graças a Deus, hoje está encaminhado. Por quê? Porque eu fiz, lógico, né? Ajudei esse menino a crescer. Ela só elogia ele para que ela seja elogiada. Ela só reconhece o crescimento dele para que ela ganhe algum proveito. Ou o pai também. Você sabe quem que é meu filho? Então, meu filho é fulano, piloto, tal, não sei da onde. Mas quando o filho chega perto dele, então, filho, você só vai fazer isso aí? Fulano de tal, já está no nível, né, super saiyajin. Você está ainda aí, ó, lutando quase nada. Você está fraquinho ainda. O menino é faixa preta. Não, mas você só ganhou o campeonato mineiro. Ainda tem nacional. É desse jeito. O pai tóxico faz isso. Ele não consegue elogiar. E ele acha que ele está colocando para frente. E aí qual que é o problema? Mães que competem com as filhas. Aí você fala, isso não acontece. Isso não acontece não. Eu estava falando sobre esse caso, chegou uma pessoa e falou assim, ô Dom Israel, minha mãe chegou para mim com 12 anos e falou assim, você está feliz?
Você está feliz? Porque você acabou com um casamento meu com o do seu pai. Porque você fica abraçando ele demais. Não é para abraçar o seu pai demais, não. E ela chamava a menina escondida e falava isso para ela. Mães que vão disputar com as filhas. A filha está linda. Mas esse seu cabelo não combinou, não. Essa unha está muito feia. A mãe não consegue. É a mesma coisa. Pai que tem inveja do filho. Se o filho crescer, se o filho começar a ganhar dinheiro, lógico, né? Na sua época eu trabalhava, tinha filho e eu estudava à noite. Você pegou o boi que eu te dei condições de só estudar. Isso é inveja. Você entende isso, irmão? Você quer saber que se alguém ama você, né? Eu vou falar igual o Leandro Carnal, uma das poucas coisas que eu concordo com ele. Chega para a pessoa e fala assim: gente, eu nunca tive num dia tão bem da minha vida. Olha, meu casamento está ótimo. Meus filhos são os tops lá da escola deles. Ganharam um prêmio. Minha filha ganhou um prêmio com a menina mais inteligente da sala. Olha, eu recebi 3 promoções seguidas. E eu vejo Deus falando comigo toda hora. Alguns vão falar assim: olha só, está se achando. Quem ama você, irmão, vai vibrar. Que bênção, Israel. Que legal, glória a Deus. Aleluia, isso mesmo. Amém. A sua vitória é a minha vitória. Mas para pessoas tóxicas, cuidado, hein? Quando começa a melhorar assim, a luta está chegando. Eu não estou querendo gorar não, viu? Estou querendo só falar para você, toma cuidado. É só para você tomar cuidado. É uma dica, é como amiga, tá? Como amigo, estou falando isso para você como amigo. Lógico, gente, lógico que é amigo da onça, né? Lá no inferno. Negócio desse, misericórdia. Porque isso começa a acontecer dentro da família. Aí você fala assim, quando acontece com a amizade, você até entende, mas quando acontece com a sua mãe? Quando acontece com o seu pai tem inveja de você, sua mãe tem inveja de você. Aí você fala isso para uma pessoa, misericórdia, que pecado, fulano. Pecado você falar que sua mãe tem inveja de você? Tem. Eu já atendi uma moça que a mãe dela sendo violentada pelo irmão dela, ela fechou a porta e foi embora. A mãe viu a filha sendo abusada pelo irmão e foi embora. Fechou a porta, foi embora. Aí a filha contou, ela falou assim: você não fez nada para ele fazer isso com você, não? Você não provocou ele, não? Aí você fala, isso não existe. Eu falei, irmão, se não existir na sua família, graças a Deus, mas infelizmente pessoas foram atingidas por isso. Pessoas cristãs, mães cristãs. Estou falando de pessoas, outras não, estou falando de pessoas cristãs, ditas cristãs que vêm em igreja, que ocupam cargos eclesiásticos. Não, isso não existe. Irmão, isso existe, infelizmente. E aí você vai ver o controle da vida dos filhos, deseja controlar o que os filhos pensam, sentem e fazem. É aquele tipo de pai assim, que fala assim: ô filho, olha, eu vou pagar o seu casamento, e você vai morar no andar de cima da minha casa. Você nem vai precisar pagar aluguel. Foge, irmão. Começa a correr na mesma hora. É verdade. Não, isso não é presente. Isso não é presente. Não more perto dos seus pais. Você tem que cortar o cordão umbilical. Eu pego pesado aqui, eu já vim aqui, já falei isso aqui, e eu vou repetir hoje para você. Homem que não consegue se separar, se emancipar dos pais, será infantil para sempre. E um homem infantil acabará com a sua família. Um homem infantil não conseguirá ser o homem que a mulher precisa. Então essa mulher nunca sentirá confiança nesse homem. Então essa mulher agora se sobrecarregará. Ela vai querer levar a casa nas costas. Mas ela não foi feita para isso. Não é que ela não é capaz. Ela não foi criada para isso. E aí sabe quem vai pagar o maior preço? Os filhos. Porque os filhos serão totalmente fragilizados. Os filhos ficarão em conflito. A minha mãe é a mais forte. Meu pai é um fraco. Ele não sabe de nada. Ele não quer nada. Ele é todo dodói. Ele não consegue abrir mão de si mesmo. Sabe por quê? Porque um filho adulto que não se emancipou dos pais, essa infantilidade dele é egoísta. Isso é um egoísmo.
Isso é não querer se responsabilizar pelo outro, é querer só prazer para si. É por isso que é narcisista. Você viu de novo o narcisismo? Você está me atrapalhando, você está roubando minha oportunidade de ser feliz. Então logo se eu fizer alguma coisa para você, eu quero que você me obedeça. Eu quero que você faça tudo o que eu estou dizendo para você fazer. Olha, eu acho melhor você casar com esse vestido não, esse vestido é muito feio. Mas foi o que eu mais gostei, mãe, mas eu que estou pagando. Ó, você nunca ouviu isso? Não, graças a Deus, glória a Deus na sua vida. Então alguns pais começam a dar coisas para os filhos, para na verdade, dominar eles. Aí você fala assim, olha, eu acredito, irmãos, eu acredito que às vezes não é uma maldade intrínseca. É às vezes, de fato, uma repetição de relações que viveram anteriormente e não trataram. Você vê a importância de você tratar algumas coisas? Normalmente são pessoas que herdaram, inclusive, empresas familiares, começaram agora a fazer o mesmo emprego do pai e da mãe, eles repetiram tudo, o mesmo modelo de vida, o mesmo jeito de seguir. Isso não é ruim quando é de uma maneira saudável, mas quando é com controle, olha só. Uma é pobre, a outra é desocupada. Não precisamos de noras assim. Aí o menino não casa, fica lá, o bebezão da mamãe. Queremos ter netos, mas você não casa. É lógico que não deixou, ué. Assim como tem mulheres que são escolhidas para cuidar dos pais. Isso é muito comum na Noruega. A Noruega tem 5 filhos, o mais novo ele tem que cuidar dos pais, ele não pode casar. E às vezes tem famílias que têm tradições não conscientes, mas que eles fazem isso. O mais novo vai ter que se sacrificar para cuidar dos pais. Ele vai ter que abrir mão da sua vida particular, porque os pais agora precisam de cuidado. E se ele renegar isso, toda a família se voltará contra ele, somente ele. Isso é pesadíssimo. Você sabe uma coisa que acontece muito em famílias tóxicas? É isso. Tem 5 irmãos, escolhe um para Judas. 5 irmãos, só um que é o Judas. Ele pode fazer o que for, ele pode vir pintado de ouro. É parecido demais esse menino, nossa Deus, pelo amor de Deus. Não adianta, ele tenta agradar insistentemente, mas ele não consegue. Eu já tive cliente meu morrendo do coração por causa disso. Estou falando sério com você. Não estou falando exagero de palavra, não. Doutor, mas eu vou morrer. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Eu tenho que entender por que minha mãe não me ama. Aí você fala assim, tem 10 anos, né? Não, tem 35. Eu não consigo entender por que meu pai não me ama. Por que meu pai me trata assim? Por que minha mãe me trata assim, mas é só comigo? Nós somos em 5, nenhum é tratado desse jeito, só eu. E esse é o sofrimento, essa é a angústia de filhos que estão vivendo de pais tóxicos. Você não tem respostas conscientes e normais para explicar isso. Você tem que se aprofundar para conhecer a família do seu pai e da sua mãe, e aí você vai entender por que eles odeiam você. Às vezes é porque você se diferenciou. Às vezes é porque você resolveu ser melhor. Você resolveu não repetir a mesma coisa. Exemplo, tem famílias que eles só amam quem é perebento. Verdade. Se você for perebento, todo mundo ama você. Não, meu fulano é bom demais, rapaz. Ele bebe de vez em quando, quebra tudo, mas, nossa, ele é gente boa demais. Ela dá uns escândalos, né? Tipo, puxa cabelo dos outros, fica com ciúmes psicopata, mas, não, gente boa. Agora, a fulana, ela acha que é santinha, fica indo na igreja, sabe? Quer dar lição de moral, olha só. Quem se separar vai ser o amaldiçoado. Você pode ir para o melhor caminho. Você pode ser beato. Você pode virar freira. Está achando que esconde alguma coisa. Você acha que eu não sei, não. Vai criticar. Estou falando sério, irmãos. E isso é altamente perturbador. Isso traz algum tipo de sensação de incômodo, de não percepção. Eu não consigo compreender isso. E isso vai trazendo fragilidade, loucura e tentativa de suicídio. Agressões verbais e físicas. Em muitas famílias tóxicas há esse tipo de agressão verbal, de fato. Já atendi pessoas que estavam se cortando, estavam se matando, estavam fazendo acontecendo. Aí o pessoal falou lá que era demônio. Já contei isso algumas vezes já, né? Falou que a menina estava com a legião de demônio. Ele falou, doutor Bizarro, vou levar aí. Eu falei, aqui? Para quê, gente? Está com demônio. Expulsa vocês aí, ué. Não, eu vou levar para o senhor aí. Eu falei, não precisa não. Vocês fiquem aí. Não, vou levar no senhor aí que o senhor vai conversar. Eu falei, com os demônios eu não converso, não. Conversa com a menina, vamos lá. Chegou a menina lá. Comecei a conversar, menina tranquila e tal, gente boa.
12, 13 anos. Aí eu falei, poxa, você é tão inteligente, tão tranquilo e tal, o que está acontecendo com você? Aí ela falou, é minha mãe. Eu falei, sua mãe é o demônio? Eu, não, minha mãe. Minha mãe falou umas coisas comigo que eu não gosto. O que ela fala com você, fulano? Ela só não fala que a menina é santa, o resto você fala tudo. Ela falou assim, um dia ela me jogou na mesinha de centro, a mesinha de centro quebrou, e ela falou que era para mim fazer uns negócios lá na esquina, lá. É esse tipo de coisa que ela faz comigo. Aí essa menina começou a chorar. Aí eu falei assim, olha, você me dá autorização, posso conversar com sua mãe, posso falar isso para ela? Pode. Aí chamei a mãe, falei, olha, estava conversando com sua filha e tal. Sua filha me falou que você fala umas palavras para ela, assim, muito difícil. E comecei a repetir as palavras, comecei a falar, ipsis literis, o que a menina falava. Você falou que você chama ela de filha de uma boa mãe e tal, né? Aí a mãe dela assim, sentada no sofá. Tipo, e daí? Falei, gente, o demônio apareceu mesmo? É o demônio, é. Falei, mas vai sair? Eu falei, vai sair. Brincando, irmão. Mas parecia o demônio mesmo. Eu falei, olha, já sei. Eu falei, entendi. Eu falei assim, olha, se você fala assim com ela, e eu estou te falando que você fala assim com ela, e você não mostrou nenhum tipo de, uau, espanto ou constrangimento, é porque você está acostumado a fazer isso. É porque é costume seu fazer isso. E sabe por que você está acostumado a fazer isso? É porque com certeza sua mãe chamava você e comecei a falar os negócios para ela, palavra por palavra. E essa mulher começou a chorar. É isso mesmo, minha mãe falava assim comigo. Eu não quero falar assim com a minha filha, mas quando eu vejo, eu já falei. Eu não queria tratar ela. De vez em quando eu vejo o tom de voz da minha mãe falando com as minhas filhas, eu não quero ser assim. Isso é um nível de intoxicação, irmãos, que a gente pode chegar. E aí, sabe o que acontece nessas famílias tóxicas? Quando o pai chega, que ouve o passo dele, já sabe como é que está ele. Já sabe como é que ele está. Olha, quando ele vira a chave, nossa Deus, hoje vai começar. É verdade. Isso é tão triste, irmão. Já pensou? Alguém virar a chave e você já sentiu o seu coração tremendo. Você sentiu o seu coração, todo o seu corpo arrepiando, porque uma pessoa está virando a chave. Isso não é um tipo de violência comum, irmão. Isso é uma violência na alma. É verdade. Se você nunca passou por isso, você não entende isso que eu estou te falando. Olha, o tom de voz, ou se não o jeito da pessoa respirar. Você já sabia que vai começar um problemaço. Só do jeito que a pessoa respirou, do jeito que a pessoa chegou em casa e não cumprimentou ninguém. Irmão, isso é triste, isso é um nível de violência absurdo. Crianças enlouquecem com esse tipo de comportamento. Isso é uma comunicação não verbal violenta, agressiva. Assim como eu vi filhos sofrendo, chorando, porque o pai ficou 2 meses em greve de silêncio. Para mostrar que estava triste. Eu estou triste com você. Não falo mais com você. Não olha para o menino. Não olha para a menina. É uma maldade implícita. Mas que por quê? Está contaminado, está tudo, né, bichado lá com a vida que teve também, provavelmente com os pais. É repetição isso, irmão. Isso é repetição clara. E se não tratar, você vai passando para frente. Aí, tá vendo? A incapacidade de elogiar, incentivar e apoiar os filhos. Isso aqui é pior ainda, porque isso aqui é chamado na psicologia sistêmica de comunicação de duplo vínculo, ou comunicação paradoxal. É quando eu dou um soco em alguém, eu dou um soco bem no rim da pessoa. Buf! E depois eu falo assim, não, fulano, eu estava brincando com você. É brincadeirinha. É brincadeira. Eu amo você. Aí vai lá e dá um tapa na pessoa. Não, papai estava brincando. Não, brincadeira. Ô filho, para com isso. Aí você fala assim, não existe isso. Eu falei, irmão, existe coisa pior. Uma cliente, ela falou que o pai dela sentava. Traz a comida. A comida chegava, ele estava assistindo televisão. De repente ele jogava o prato, sem mais nem menos, na parede. Buf!
Olha só o que você fez. Sua menina sem noção, vem cá, pega isso aqui agora. E começava a gritar com ela, começava a oprimir ela, começava a falar. Ela começava a mijar na calça. Aí ele virava para ela e falava assim: não, filho, eu estava brincando com você. Vai lá, pode ir lá trocar. Você já pensou que é crescer desse jeito, irmão? Numa família assim? Isso é para você pirar. Isso é para você sentir dores na alma. É uma dor que não tem palavra. É por isso que as pessoas começam a morrer nesse tipo de família. A saída é o quê? É começar a se relacionar sexualmente para sentir algum tipo de prazer, sentir alguma sensação de amor. É começar a se drogar para sentir algum tipo de prazer, uma sensação de alívio, de sair com essas loucuras da cabeça. É começar a fazer coisa doida. Você precisa fugir dessa realidade. E aí, esse tipo de pai aqui, você viu, ele não critica, ele também não elogia. É um tipo de comunicação meio esquisita. Você vê, o menino chega com um troféu, ele fala, né, os melhores resultados, no entanto, as vitórias são dadas como certa. Se você conseguiu, não fez mais nada do que a sua obrigação. Ó, tinha que ganhar mesmo, esses outros meninos aí, ó, tudo fraquinho. Eu achei até que você levou vantagem, nem sei se você correu de verdade. Você viu, ele não critica, mas também não é um elogio. É uma coisa que você não sabe o que é. E a falta de empatia e incapacidade de oferecer apoio emocional. A mãe chega, você nunca me conta nada. Suas amigas são mais importantes do que você. Você viu? A chantagem emocional. São mais importantes do que sua própria mãe. Aí a menina se abre com a mãe. Aí a mãe espalha para o padeiro, para o oficineiro, para o cara do ônibus. Você acha? Minha filha recebeu um fora do garoto e agora está choramingando por aqui. Ai, que besteira, né, esses adolescentes. Aí despreza o sofrimento, não tem empatia. Coloca como se fosse algo vulgar e besta e bobo. Aí o filho vai querer compartilhar com o pai? Nunca mais. Eu não sei porque meu filho se afasta de mim. Eu sei que você trata as questões dele. Ou dela, o que você faz. Isso é difícil, irmão. Isso é complicado. E aí a pior coisa que você pode fazer na sua vida, irmão, pai ou mãe. O seu filho é o seu filho, a sua filha é sua filha. Ele não é seu amigo. Filho não precisa que o pai seja amigo. Amigo você tem um tanto aí, ó. Você pode encontrar um tanto. Pai você só tem um, mãe você só tem uma. Você precisa que sua mãe seja sua amiga. Aí tem mãe que exagera, ela não quer ser sua amiga, ela quer contar dos problemas. Eu e seu pai não estamos tendo mais nada, né? Tá uma coisa fria. Nossa. Você vai assim, não tem mãe que faz isso, não? Tem. E conta detalhe ainda, para piorar, quebrar a cabeça do menino, né? Colocar minhoca dentro da cabeça da menina. Conta detalhe, então, seu pai faz assim, desse jeito, eu não acho isso bom, sabe? Meu Deus, você está falando sério, você fala isso com o seu filho, com a sua filha. Não, você está brincando comigo, irmão. Você está matando o seu filho e sua filha. Eu atendi uma menina chorando. Doutor Misael, eu não posso fazer nada, eu não posso falar nada, sabe por quê? Eu preciso de ajuda, mas eu não posso falar com a minha mãe, por quê? Porque eu que ajudo ela. Sou eu que ajudo ela. Ela chora comigo. E eu falo, não, mãe, vai passar. Mas ela não sabe que eu me corto. Ela não sabe que eu faço as coisas. Ela não sabe que eu já pensei em me matar um tanto de vezes. Eu não posso falar com ela, sabe por quê? Porque sou eu que ajudo ela. Sou eu que dou força para ela. Olha que peso, irmão. Isso você está matando o seu filho. Você está matando a sua filha. Não trate o seu filho ou sua filha como seu amigo, como sua amiga, não. Inclusive, os pais fazem muito isso, sabe quando? Quando o casal começa a ter problema, a ter conflito. Aí a mãe escolhe um dos filhos para poder lançar toda a sua amargura, chorar suas pitangas lá com o menino. E mesma coisa, às vezes o pai começa a fazer isso com o filho, começa a fazer isso com a filha, e vira uma disputa dentro de casa. E aí, culpa os filhos por tudo que dá errado. Ou seja, tem pais, irmãos, que você não faz ideia. É isso mesmo, uma coisa perversa. Né? Uma coisa que não tem como muito explicar. É só quem viveu que vai entender isso, né? Então, ou seja, olha, comparar os filhos negativamente com outra pessoa. A Ana, da sua turma, já aprendeu todas as letras. Os pais acham que isso é incentivo. Os pais acham que isso é incentivo. Nossa, meu filho vai começar a querer ler, né?
Por quê? Porque eu estou falando que a Ana, a coleguinha dele, já lê tudo. E ele é burro, né? Não aprende nada. Meu filho vai ter muita vontade de aprender. Aprender como sair de casa. Com quantos anos dá para sair de casa? Eu quero aprender isso. Você vai ver que há uma coisa muito comum entre filhos tóxicos. Eles querem sair de casa muito cedo. Eles precisam sair de casa, eles não suportam a casa deles. A casa deles é o pior lugar do mundo. Eles preferem ficar na casa do vizinho, eles preferem ficar na casa da avó, do tio, de qualquer pessoa. Mas em casa não, em casa é o pior lugar do mundo. E aí, para a gente poder mostrar isso de forma prática, eu acredito que eu não vou ter tempo para poder esmiuçar isso aqui, mas para mim Eli e Davi mostram esse tipo de pais que, infelizmente, intoxicaram toda a sua família. Eli intoxicou todos os seus filhos pela sua negligência. É aqueles pais que deixam o filho solto, deixam o filho fazer o que quiser, porque ele entende que isso é amor. Mas quando o filho se solta e não tem limite nenhum, você está matando o seu filho. Quando você não ajuda o seu filho a reconhecer limite, que ele não pode fazer algumas coisas, você não está ajudando ele, você está acabando com ele. E Davi matou toda a sua família por levar a cabo o seu desejo e pensar somente no seu prazer. Davi pensou só no seu prazer. Ele não pensou na consequência para sua família. Ele não pensou para a consequência para os seus filhos. Ele não pensou que, a partir do momento que ele começou a ter relação com um tanto de mulher e ter um filho com cada mulher, aqueles filhos convivendo junto poderiam um abusar do outro. Que foi o que aconteceu? Um irmão abusou de Tamar, o outro foi lá e matou. Porque, se você for ver, Tamar era, de fato, a irmã legítima, da mesma mãe de Absalão. Então, por isso que ele mata o irmão. Porque o irmão é filho de outra mãe, mas com o mesmo pai. E aí, o Absalão vai lá e violenta todas as mulheres do pai dele em praça pública. Ou seja, aqueles pais que escolhem o seu próprio prazer, escolhendo uma outra pessoa, estará criando uma rivalidade com seus filhos. E tentativa de suicídio, infelizmente. E aí eu não vou ter como explicar essa história para você. Que a nossa história aí já está avançada. Mas qual que é a saída? Depois que você viu isso, você já está triste, já está até angustiado, meu Deus do céu. Qual que é a saída para esse negócio? Como flecha nas mãos dos guerreiros ou do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. A juventude aqui está falando muito mais do que uma idade. Está falando muito mais do que, um momento de 18, 20 anos. Não. A juventude é uma convicção e um comportamento interno. São pais que abrem mão de si mesmo para se lançar sobre os filhos, para educar, para estar com eles, para fazer o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Quando você estiver assentado, quando vocês estiverem andando no caminho, ensina, inculca o seu filho. Porque os pais que estão na juventude, ele tem tempo para o outro. Você já viu? Pai velho não gosta de brincar, não gosta de fazer nada. Vai lá, filho, vai fazer. Não, toma aqui, não, toma o celular aqui. Não, vai lá assistir o videozinho, Sai de perto. Mas o pai jovem, ele quer isso, ele quer se aproximar, ele quer estar perto, ele quer estar junto, ele quer imprimir algo na vida do filho. Como fazer isso? Através de disposição de tempo. Irmão, você pode dar tudo para o seu filho, mas se você não tiver tempo com ele, você não deu nada. E você vai torná-lo um menino birrento e, infelizmente, consumista. Por quê? Porque o que ele queria era a sua presença, mas o que você achou que ele queria era presente. Ele gosta de presente, mas a sua presença não tem preço. Exemplo, pais hipócritas, o que mais mata filhos. Pais que chegam numa igreja, chegam num lugar, principalmente na igreja mais pesada, sabe por quê? Porque nós vivemos isso muitas vezes. Pais que chegam na igreja, eles são ótimos, são presbíteros, pastores, são pessoas, são líderes. E aí para todo mundo ele é bom, mas para os filhos é a pior pessoa do mundo. É carrasco. Se uma pessoa falar assim, nossa, eu fiz isso e aquilo, meu filho, o Senhor vai te perdoar. Tenha paciência, tenha graça. Mas se a filha ou se o filho dele chega, seu desgraçado, você vai para o inferno, praga. Não tem nenhum tipo de misericórdia com os filhos. E aí qual que é o problema? Ele cobra o que ele não faz. Irmãos, o pior tipo de pai que pode existir é um pai que cobra o que ele não faz. Eu tive um cliente uma vez que ele falou assim, eu sempre tive certeza que meu pai não orava. Mas toda hora ele brigava com a gente. Vocês estão assistindo televisão, mas não estão orando, né? Eu vejo todo mundo aqui assistir televisão. Mas ele falou, eu nunca vi meu pai orar. Aí um dia, depois de velho, meu pai falou pra gente, gente, eu tenho que confessar
que eu nunca fui de oração, não. Mas eu sempre achei oração boa para vocês, né? Então eu sempre quis que vocês orassem. Mas, poxa, o que é isso, gente? Pai acha bom que os filhos orem, mas ele mesmo não ora, não. E ele critica os filhos por não orarem, olha só que coisa. E sem medo para interações emocionais. Aqui eu vou pegar mais pesado com os homens são mais resistentes para as interações emocionais. Os homens acham que isso é bobeira, que isso é frescura. Os homens acham, que isso, que negócio emocional, isso é negócio para mulher, não sei o quê. Não. Você vai ver, Jesus é altamente emocional e continua sendo o homem modelo para a nossa vida. Jesus é o homem em que João, só enrolado num lençolzinho pelado, senta no colo dele e ele pega, coloca a cabeça do João ali no peito dele e consola João. E aí tem algumas pessoas que falam assim, Jesus era gay. Eu falei, irmão, o que é isso? Tá vendo? Nós estamos numa sociedade tão cheia de sexualidade que ela não reconhece mais amizade, fraternidade, amor genuíno. Não. Homens podem se tocar sem ter algo de feminilidade ou sexualidade no ar. Homens podem se tocar com fraternidade, com uma interação emocional verdadeira, sincera. Se você achar que você não pode fazer isso, então se trate. Se trate para fazer isso, mas isso é essencial para o seu filho e sua filha. Abraçá-los, ter contato físico, isso é imprescindível. Leia esse livro, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos. Ele vai mostrar de modo científico como a interação emocional pode elevar a saúde de todos os níveis do seu filho. Né? Esse é um do Goleman, que também escreveu Inteligência Emocional. Eu não vou passar esse, mas eu quero que você entenda isso. Olha, aceitação, obediência e responsabilidade vem do amor e da ligação que a criança sente com a sua família. Você quer um filho obediente, irmão? Tenha uma boa relação com ele. Você quer um filho que ele tem responsabilidade, aceitação? Tenha uma boa relação com ele. Eu nunca vi filhos, porque você tem uma boa interação emocional com seu filho, ele desrespeitar você. Então você não está agindo com uma interação emocional. Você está tentando compensar a sua falta, que é diferente. E isso vai resultar em uma família saudável. Uma família que, de fato, pode desfrutar de bons momentos. E aí, né, educar com proporcionalidade. É uma coisa que a gente precisa aprender mais. A saída, se coloque sobre os seus pés. Vamos orar. A saída, irmãos, de fato é Cristo. A saída é Cristo por quê? Porque em Cristo Jesus, nós entendemos a importância da família. Nós entendemos a importância da hierarquia. Nós entendemos que ter poder não faz com que eu seja carrasco autoritário. Parece que você agora se concentre nessa palavra. Não sai agora. Vamos orar. Eu quero que você saia daqui, irmãos, pelo menos com uma perspectiva. Olha, se eu aprendi algo, se de fato eu entendi algo, se de fato também eu compreendi que eu preciso mudar, eu quero ajuda. Que você busque ajuda. Que você queira uma transformação, que você queira ser mudado, que você queira ser transformado. Que você não fique só se condenando, porque a culpa não leva a gente à mudança. A culpa leva a gente a fazer mais daquilo que nós odiamos e sentimos tristeza. Então, se você fala assim, olha, eu percebi realmente que hoje, igual a moça que colocou lá no Facebook, eu sou uma mãe tóxica. Eu falei, então vamos se cuidar. Vamos melhorar, você não precisa ser mais. Não precisa ter comportamentos tóxicos. É igual eu falei, eu sempre tento alcançar a mente das pessoas. Eu não quero emocionar as pessoas. Eu quero mostrar para elas que, de fato, se você aprender aqui, se você começar a transformar a sua mente e você conduzir o seu comportamento, você terá uma família saudável. Nós temos que parar com religiosidade, irmãos. Nós temos que parar de vir na igreja achando que vir na igreja é milagroso. Não, irmão, vir na igreja tem que transformar você em igreja. Não adianta nada você vir na igreja e você chegar em casa e tratar mal os seus filhos. Não adianta nada você vir na igreja e orar e você chegar em casa e tratar mal sua esposa. Não adianta nada você chegar, irmão, nossa, eu jejum, eu oro, eu faço visita. Tá bom, mas sua família vai ser destruída.
Quantas pessoas você conhece assim? Aí depois sabe o que vai falar? Irmão, o diabo está furioso comigo, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Não, irmão, o diabo nem precisou, ele nem teve trabalho para destruir sua família. Sabe por quê? Porque você fez isso por ele. Você fez todo o trabalho sozinho. Você usou a religiosidade para não se responsabilizar pelo que Deus te deu. Pelo seu casamento e pelos seus filhos. Que a gente venha se arrepender, irmãos, desse tipo de comportamento. Que a gente venha sair desse módulo de espiritualidade, né, religiosa. E que a gente venha ser cristãos realmente segundo Cristo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Deus e Pai, neste momento, Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque eu creio que essas pessoas não vieram aqui, Senhor, por acaso, só movido por uma curiosidade, mas o Senhor preparou, ó Deus, pessoas para ouvirem essa palavra. Eu sei que essa palavra choca, eu sei que essa palavra confronta, eu sei que essa palavra, Senhor, ó Deus, nos traz, ó Pai, lembranças que nós não gostamos, mas não é esse o objetivo, Senhor. Nós queremos ver transformações de mente, Senhor, transformações de caráter, Deus. Nós queremos ver pessoas que não querem ser mais a velha criatura, Senhor, mas agora querem, Senhor, ser renovadas segundo a imagem de Cristo, de glória em glória, Senhor, segundo o Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que pessoas aqui sejam tocadas a ser transformadas, Senhor. Não aceitem mais ser pais e mães tóxicas, ó Deus. Eu creio que o Espírito Santo pode mudar. Para a ciência, Senhor, para os estudos, pais tóxicos, você só tem que se afastar deles. Só tem que deixá-los. Você não pode mais se aproximar deles, porque eles são tóxicos. Mas, Senhor, nós queremos agora, Deus, crer que o Senhor nos trouxe. O Senhor, ó Deus, tocou no coração da pastora Carol, Senhor, ó Deus, e do pastor, Senhor Leozão, ó Pai, para trazer esse tema tão difícil, Senhor. Tão, às vezes, indigesto, Senhor, para uma igreja que está acostumada a sentir a presença do Senhor. Mas nós não queremos, Senhor, uma igreja que sente a Tua presença. Nós queremos uma igreja que seja a manifestação da Tua presença, Senhor. E isso não tem que ser emocional, Senhor. Isso tem que ser uma mudança de mente, ó Pai, profunda. E que se pessoas ouviram hoje o Senhor falando, que elas não endureçam o seu coração. Que o Espírito Santo faça uma transformação e convença cada um aqui do pecado, da justiça e do juízo. Mas que o inimigo não tenha força para condenar ninguém com essa mesma palavra, Senhor. Mas sim curar e mostrar que o Senhor também veio para pais tóxicos. Porque o Senhor sabe o que é ter filho. E o Senhor vai ensinar esses pais a ser o pai que o Senhor é. Nós cremos nisso, Senhor. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia. É o que nós pedimos ao Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te dê graça. Estou à sua disposição. O que você precisar. Eu sei que esse tema realmente nos toca, faz a gente lembrar de muita coisa. E eu estou à sua disposição para ajudar você. O que você precisar. Amém? Deus abençoe.